meus amigos, boa noite. Boa noite. Deixa eu colocar aqui para o áudio ficar melhor para vocês. Sejam bem-vindos. Boa noite. Mais essa live do Gestão Médica 4.0. Começando o mês de junho, hein? Começando agora o mês de junho, dia 1º de junho, segunda-feira, começando com o pé direito. Sejam bem-vindos. Olá, Thaís. Olá, Delcentro. Boa tarde. Medicina e Dermatologia, boa tarde. Sejam bem-vindos, vamos entrando. Hoje a gente vai falar um pouco sobre gatilhos mentais. Você já ouviu falar sobre gatilhos mentais? Você sabe como usar os gatilhos mentais na sua clínica? Vou colocar aqui o tema da live. Você sabe. Muita gente já ouviu falar de gatilhos mentais e não sabe como utilizar. Só um pouquinho para eu escrever aqui. Você sabe como utilizar os gatilhos mentais na sua clínica, pronto. Na verdade era uma pergunta, né? Eu não coloquei interrogação, mas tudo bem. Bom, quero agradecer sempre a presença de vocês aqui, mais essa noite, sempre às 18h45 a gente está entrando no ar aqui, Gestão Médica 4.0, para ajudar você, colega médico, a alavancar a sua carreira, para ajudar você, colega médico, a conhecer um pouco mais sobre coisas que a faculdade não nos ensina, né? Sobre coisas que a gente tem que aprender com a vida, ou mesmo tem que aprender com alguns serviços que a gente muitas vezes precisa contratar. Esqueci de ligar minha luz, deixa eu ligar minha luz aqui para ver se fica melhor para vocês a imagem aí. Opa, agora deu uma clareada. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre gatilhos mentais, que eu acho que é um tema que é muito falado, né? Muito falado no meio digital, é muito falado hoje em muitas palestras, mas como realmente trazer a linguagem dos gatilhos mentais para a nossa clínica? Como trazer para o nosso dia a dia? Então eu pergunto, você sabe como utilizar esses gatilhos mentais? Né? Esse vai ser o tema da nossa live de hoje. E assim, existem vários gatilhos mentais, a gente vai falar sobre alguns gatilhos mentais, depende da quantidade de tempo que a gente tiver hoje para conversar sobre isso, mas acredito que a gente vai conseguir abordar 2 ou 3 gatilhos mentais hoje. São muitos gatilhos mentais, né? Assim, tem mais de 15 gatilhos mentais diferentes, e acho que em cada momento a gente consegue utilizar gatilhos mentais de forma diferente, dependendo da sua necessidade naquele momento. E o que são esses gatilhos mentais, na verdade, né? Para que eles servem, como que eles funcionam, por que eles são poderosos? São perguntas que a gente precisa nos fazer sempre, antes quando a gente vai começar a estudar qualquer coisa, né? Então, os gatilhos mentais nada mais são do que um atalho, uma forma mais rápida de você tomar uma decisão, de você fazer com que alguém tome uma decisão, tá? Então, a gente sabe que a compra, ela é emocional. Olá, Marketing Raiz, boa tarde. A gente sabe que a compra ela é extremamente emocional, né? E muitas vezes a gente precisa de um atalho para poder ajudar o nosso cliente a sentir essa emoção, a conseguir vencer as suas objeções. Então, quando a gente utiliza a técnica de gatilhos mentais, a gente não está fazendo uma persuasão negativa, a gente não está ludibriando o nosso paciente, o nosso cliente de forma alguma. A gente está simplesmente utilizando algumas formas de fazer com que o nosso cliente chegue mais rápido à sua decisão, fazendo com que ele quebre as suas objeções de forma positiva, tá? Então, por exemplo, muitas vezes quando o paciente tem o medo da dor, a gente vai fazer com que ele perca esse medo da dor utilizando alguns gatilhos mentais que a gente vai conversar nessa live de hoje. Quando o paciente ele está com uma dificuldade de chegar até o seu consultório, ele tem objeções de chegar até o seu consultório, ele tem objeções de marcar uma consulta, e essas objeções podem ser as mais diversas, desde falta de estacionamento, até uma agenda lotada, falta de conseguir encaixar em determinado horário. Então você vai aprender hoje como você pode utilizar certos gatilhos mentais para você conseguir convencer esse cliente a quebrar essas objeções, que para ele vai valer a pena de alguma forma ir até você, tá bom? Então esse vai ser o tema da nossa live de hoje. Então, como eu falei, os gatilhos mentais eles servem então para aumentar o nosso poder de persuasão. É dessa forma que a gente consegue fazer com que o paciente tome uma decisão mais assertiva, tome uma decisão mais rápida do que ele precisa naquele momento, tá? E
basicamente, ela serve para tratar objeções. Todas as vezes que a gente chega num consultório médico, seja ele de a especialidade que for, muitas vezes a gente tem determinadas objeções, né? E quando se trata de procedimentos diversos, até mesmo cirurgias, as objeções são maiores ainda. Sejam elas medo da dor, medo de complicações, até mesmo medo de morrer, enfim, você pode ter várias objeções. No entanto, alguma coisa te convence, mesmo apesar dessas objeções, a você acabar fazendo o procedimento, o tratamento, a cirurgia. Seja por uma necessidade fisiológica, de doença, por exemplo, ou seja, até mesmo por uma situação estética. A vontade, o desejo do pós, ele acaba sendo maior do que o seu medo. Porque no fundo, ninguém quer passar a dor, a gente só quer vivenciar a situação, né? No meu caso, que sou cirurgiã plástica, eu digo pra vocês, o paciente ele não quer a cirurgia, ele quer o resultado que a cirurgia pode gerar. Então ele não quer passar por aquele procedimento, né? Seria muito bom se a gente pudesse ganhar músculo sem malhar. Então, na verdade, a objeção, ela passa justamente pelo processo do trabalho, o processo doloroso que é o caminho para você chegar até o objetivo final, que é o resultado. Na verdade, é o que a gente sempre quer, né? Quando a gente malha e quer músculo, o que a gente quer não é necessariamente malhar, e sim é ter músculo. Quando a gente quer chegar a algum local de sucesso, né? Num patamar de sucesso, a gente não quer passar muitas vezes por todo aquele trabalho. Para nossa mente é trabalhoso. Então, a nossa mente, que é necessariamente preguiçosa, ela tenta o tempo todo nos poupar de um maior trabalho. Então, na verdade, o que a gente vai fazer com que a sua mente ela acabe criando atalhos e quebrando essas objeções para que você chegue no seu objetivo final sem tanta dor, né? Muito bem. E o primeiro gatilho mental que a gente vai falar hoje, que eu acho um dos gatilhos mentais mais poderosos, é o gatilho mental da história, que tem sido popularmente conhecido ultimamente como storytelling, né? E o que é esse gatilho mental da história? Bom, desde que o mundo é mundo, desde que a gente é criança, você vai lembrar com certeza que seus pais, seus avós contavam histórias para você dormir. Isso é muito comum, né, na maioria das famílias. Ou você, se tem filhos, provavelmente conta a história para os seus filhos dormirem. Eu conto história para minha filha dormir de 7 anos e, eventualmente, à noite que eu não conto história, ela fica chateada, possessa, porque nós somos apaixonados por histórias. O ser humano, ele é apaixonado por história, porque isso conecta nós, seres humanos, a determinada situação que a gente gostaria de vivenciar, ou que a gente se conecta porque a gente já vivenciou, ou porque a gente sonha em ter de alguma forma aquela situação. Então, isso acaba conectando, né, o ser humano. Então, quando você conta a história, seja ela de alguma forma aquela pessoa se conectou com aquela história, isso gera na cabeça da pessoa uma quebra de objeções. Por que, por exemplo, os nossos avós, né, gostavam de sentar na porta para bater papo, para falar da vida da vizinha, da ciclana, da beltrana, que a gente chamava popularmente de fofoca, né? Nem sempre era só fofoca, mas era realmente histórias que conectam, histórias que emocionam, histórias que nos fazem brilhar os olhos de alguma forma para a vida, né? E conhecer mais da vida, seja sua ou de outras pessoas. Então, as histórias, elas fazem parte da nossa vida desde sempre. Então a gente não pode ignorar isso. E por isso que eu acho um dos gatilhos mentais mais importantes e que mais conectam é o gatilho mental da história. Porque quando você conta uma história para o seu paciente e ele visualiza aquela história, ele se vê, né? Ele se visualiza naquela história, ele se visualiza naquela situação, ele consegue quebrar aquela barreira que ele possa eventualmente ter, tá? Então, eu vou dar um exemplo para você de como que a gente pode utilizar um gatilho mental da história. Vamos dizer que o seu paciente procure você, tá? E aí eu vou puxar mais ou menos para minha sardinha, que é a área que eu conheço mais, né, de cirurgia plástica, é a área de estética. Vamos dizer que o seu paciente procure você para você fazer uma toxina botulínica, tá? E, obviamente, ele vem com algumas objeções. Ele vem com a objeção da dor, ele vem com a objeção de não querer que fique
artificial, ele vem com objeção de não querer que tenha complicações, enfim, ele vem com algumas objeções dessa situação. Ele vem com a objeção de que ele já fez em outra pessoa, em outro colega ou em outro profissional e de repente não funcionou da forma como ele gostaria ou não ficou da forma como ele queria, e aí ele já chega com um preconceito da toxina botulínica no seu consultório. Então, nesse momento, você pode utilizar o gatilho mental da história para que você ajude no convencimento desse paciente, que é uma coisa que ele já quer. Entenda, o paciente ele chegou no seu consultório para pesquisar ou para pedir isso, ele quer fazer, mas é natural que ele tenha dúvidas, é natural que ele tenha objeções, é natural que ele tenha questionamentos sobre qualquer procedimento ou até mesmo sobre a consulta, e a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre como você pode fazer isso até mesmo na marcação de uma consulta, como a sua secretária pode fazer isso na marcação da consulta, quebrar a objeção do paciente no telefone. Então, ele chega no seu consultório, né, com algumas objeções e cabe a você ajudá-lo a conseguir quebrar essas objeções para chegar no caminho final, tá? E normalmente como é que acontece? Ele então chega com essa objeção da dor, essa objeção de não querer ficar artificial, e aí você pode falar o seguinte: olha, seu fulano, eu entendo que o senhor esteja sentindo essa situação, eu entendo que o senhor tenha medo da dor, por exemplo, mas eu vou lhe falar uma coisa, olha, ontem também veio um senhor mais ou menos com a mesma queixa que o senhor tem nesse momento, e ele fez a toxina botulínica dele e não sentiu nada de dor. Então, assim, dor é muito relativo, né? Varia muito de pessoa para pessoa. O que eu posso lhe dizer é que a gente utiliza isso, isso e isso para tentar desviar o foco da dor. E aí você coloca os artigos que você costuma utilizar para desviar o foco da dor do paciente. Mas, principalmente, você coloca que houve um paciente semelhante a ele, naquela mesma semana, naquele mesmo dia, enfim, que fez o mesmo procedimento e que na verdade achou também, assim como ele, queria doer muito, queria incomodar bastante, mas que acabou sendo super tranquilo, super natural, e ele saiu elogiando o procedimento. Então você pode utilizar uma história dessa para conectar o seu paciente, o seu prospect, tá? Sempre lembrar que os gatilhos mentais, eles não devem ser utilizados de forma a persuadir negativamente seu paciente. Como assim, Janete? Quando você não utiliza verdades, né? A gente preza muito pela ética e pela verdade aqui, tanto nesse canal quanto na minha prática diária. Então, quando você contar uma história para o seu paciente, você vai contar uma história que realmente aconteceu, uma história que você vivenciou. Até porque, se não for dessa forma, se você não passar essa emoção, se você não passar esse sentimento, a pessoa vai perceber, sabe? As pessoas percebem quando você não está passando o sentimento de forma adequada. Então, conte uma história que aconteceu há um tempo atrás, pode não ter sido ontem, pode não ter sido semana passada, mas pode ter sido há um mês atrás, uma pessoa que teve uma situação semelhante a esse paciente. E naturalmente, pelo fato de ser uma pessoa mais ou menos semelhante, que ia fazer o mesmo procedimento, que teve a mesma objeção, no caso a objeção da dor da toxina botulínica, e que no final saiu tudo bem, que ele saiu elogiando e que ele não sentiu dor, naturalmente você vai criar na cabeça do seu cliente essa imagem, né? Que seria uma imagem ideal. Qual que é a imagem ideal? Da pessoa fazer a toxina botulínica e não sentir dor. E principalmente conectar com o pós. Olha, e depois ele voltou de 15 dias e o resultado foi muito bom e ele não ficou paralisado totalmente. Enfim, você vai colocar os benefícios naquele momento, mas lembrando que você contou essa história, que tem que conectar de alguma forma com ele. Então, esse gatilho mental da história, ele é extremamente poderoso, porque você conecta realmente objeções comuns de pessoas comuns que vivenciam as mesmas situações. Um outro exemplo pode ser, por exemplo, quando você tem uma paciente cirúrgica, tá? Muitas vezes o paciente tem medo de cirurgia, tem medo de operar, né? Como um todo. A gente tem medo da dor, a gente tem medo do pós-operatório, a gente tem medo de complicações, a gente tem medo de infecções, a gente tem medo de coisas diversas. E aí, quando você conta uma história para o paciente, verdadeira, obviamente, uma história real, de algum paciente que teve as mesmas situações que ele, os mesmos medos, os mesmos anseios e que saiu tudo bem, naturalmente essa história ela vai conectar com o paciente.
Então, por exemplo, vamos dizer que o paciente ele entrou em contato com você, com a sua clínica, foi no seu consultório e aí ele colocou lá dentro da sua consulta aqui, doutora, poxa, eu tenho muito medo, vamos dizer que ela quer colocar uma prótese de mama, eu tenho muito medo da minha mama ela ficar diferente da outra, eu tenho muito medo do tamanho da prótese, de eu não saber escolher de forma correta, de ficar pequeno, de ficar grande demais, eu tenho medo de complicações, então eu estou muito receosa. Veja bem, o paciente ele já foi no seu consultório, ele está ali, ele está na sua frente, ele está quase pedindo para que você quebre as objeções dele, tá? Na verdade é isso que ele está fazendo. Ele está ali procurando e buscando informações e pedindo para que você quebre as objeções dele. E aí um dos gatilhos mentais que você pode utilizar, dois, tá, gente? Eu falei assim, tem vários gatilhos mentais, hoje a gente vai conversar sobre alguns, mas você pode utilizar uma gama enorme de gatilhos mentais para poder ajudar o teu paciente nessa caminhada. Então, um dos gatilhos mentais que você pode utilizar é esse da história. Olha, fulano, eu entendo toda a sua ansiedade em relação ao tamanho das próteses, a possibilidade de uma complicação, e realmente esse risco existe. Aí você vai conversar sobre todos os riscos da cirurgia e tudo mais. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, olha, semana passada não, vamos dizer que há alguns meses atrás eu tive uma paciente que inclusive ela veio ontem comigo no pós-operatório de 2 meses e ela estava com essas mesmas dúvidas suas, ela também tinha medo de colocar uma prótese muito grande ou muito pequena, ela também tinha medo da dor no pós-operatório, ela também tinha medo de como ia ser essa recuperação, mas o que eu posso te dizer? Ela confiou no que eu falei para ela em relação ao tamanho da prótese, ela confiou no meu instinto para isso e ela tá super feliz. Ela veio ontem no pós-operatório aqui, o pós-operatório dela foi super tranquilo e engraçado que ela tinha as mesmas dúvidas que você, os mesmos medos e deu tudo certo, ela ficou super bem. Então, nesse momento, você conecta o paciente com outro paciente que sentiu as mesmas dores, que sentiu os mesmos anseios, os mesmos problemas, as mesmas possíveis frustrações, né? Então, você está trazendo o paciente para uma situação mais real. Você está trazendo ele para uma história que realmente aconteceu. E como eu falei, mais uma vez, sempre conte histórias realmente que aconteceram com você, né? Histórias reais, para que isso faça sentido, inclusive, para você médico, né? Lembrar que isso aqui, o gatilho mental, ele não é para ludibriar nem para enganar ninguém. Ele, pelo contrário, ele é apenas para tentar facilitar o caminho entre A e B. Tentar facilitar realmente a jornada que o seu paciente deseja fazer. Se ele não desejasse, ele não estaria ali na sua frente. E nem estaria também tentando entrar em contato com o seu consultório, por exemplo. Da mesma forma, esse gatilho mental, né, nas aulas de gatilhos mentais, eu peço sempre que as secretárias participem das aulas de gatilhos mentais, porque vários gatilhos mentais a gente consegue utilizar nos primeiros contatos com o paciente pelo telefone. Vários gatilhos mentais a gente consegue utilizar lá na porta, lá na porta de entrada com a nossa secretária, onde ela vai, num primeiro momento, entrar em contato com o paciente, onde ele entra em contato, né, com a clínica, e ela atendendo o telefone, ele muitas vezes coloca os seus anseios, ele coloca as suas objeções ali mesmo, num primeiro contato com a secretária. E ela, nesse momento, muito sabidamente, se ela conhecer alguns dos gatilhos mentais que a gente normalmente comenta, ela consegue, sim, converter muitas objeções numa consulta, tá? E esse, por exemplo, que eu acabei de citar, é uma coisa que acontece muito corriqueiramente. Por exemplo, vamos dizer que o paciente ele queira fazer a toxina botulínica, ele entrou em contato com o seu consultório. E mais uma vez, eu estou citando a toxina botulínica porque é meu dia a dia, tá, gente? Mas cada um sabe o que é a rotina do seu dia a dia. Então, o paciente entrou em contato com a sua clínica para fazer uma toxina botulínica, mas ele falou, ai, poxa, mas eu já fiz em outro local e, assim, não deu resultado, não ficou bom, não gostei. E aí, normalmente, as secretárias aqui, elas já estão orientadas para dizer assim, olha, seu fulano, tem vários scripts, né, que a gente utiliza para isso, mas especificamente falando de gatilhos mentais, ela pode dizer o seguinte, olha, seu fulano, eu entendo a sua preocupação de repente não pegar, de não funcionar, a gente não sabe exatamente o que aconteceu em outra clínica, mas olha, o que eu posso te dizer é que na semana passada, e isso obviamente tem que ter acontecido, na semana passada aconteceu uma situação muito semelhante com uma paciente nossa, que tinha feito uma toxina botulínica com outro profissional, e ela não ficou muito satisfeita com a toxina não pegou, enfim, ou não ficou do jeito que ela queria,
E aí ela veio aqui com a doutora Janete pela primeira vez fazer essa toxina, ela gostou muito, ela ficou muito satisfeita. Então assim, esse é só mais um caso de vários que a gente tem, da mesma situação que a senhora está me passando nesse momento. Então eu te convido a vir aqui conhecer o nosso espaço, a marcar a sua consulta para que você conheça a doutora Janete e o seu trabalho. Então você está vendo como a secretária ela pode converter um paciente, né? E tirar o foco do paciente daquele problema, tirar o foco daquela objeção, porque na verdade o paciente está querendo fazer a toxina. O que ele ali não quer é que ele gaste um dinheiro e que realmente, mais uma vez, não funcione, não fique legal, ou enfim, não fique da forma como ele deseja. Mas o que ele quer realmente é marcar consulta e o que ele quer realmente é fazer toxina. Então é uma forma que você tem de treinar a sua secretária através dos gatilhos mentais para que elas também consigam converter esse paciente até mesmo no telefone, tá? E isso é muito importante, ok? Gente, vocês já conheciam esse gatilho mental, já tinham ouvido falar, gostaram da dica? Fala, dá coraçãozinho aí. Quem achar que esses conteúdos são relevantes para algum colega médico, porque eu acho que a gente precisa divulgar isso, né? Clica no aviãozinho, marca seus colegas médicos para que a gente consiga divulgar esses assuntos para mais pessoas ainda, né? Para mais colegas médicos e a gente consiga levantar e alavancar mais ainda o nosso meio, o nosso meio médico, né? Que passou tanto tempo tão desacreditado, né? A Desirê gostou da dica, legal, Desirê, que bom. Muito bom. A gente falou então do gatilho mental da história e eu vou falar um pouquinho agora sobre o gatilho mental da escassez, tá? Vocês já devem ter ouvido falar no gatilho mental da escassez e ele basicamente é o medo que as pessoas têm de perder algo, tá? Por incrível que pareça, indico sim, que no final eu coloco aqui pra vocês, tá? Por incrível que pareça, tá anotando o nome dele pra não esquecer. A Ana sempre indicando as lives. Legal, Ana, que bom. O Fred também gostou. Então, assim, por incrível que pareça, é muito comum que a gente, ser humano, fique feliz com as vitórias, né? Óbvio, a gente fica feliz com as nossas vitórias. Mas, estranhamente, e alguns estudos, alguns trabalhos já saíram mostrando isso, que na verdade a gente fica mais chateado com a perda, mais chateado com o fato de perder algo do que necessariamente feliz com alguma vitória, tá? Então, por incrível que pareça, o nosso sentimento de perda, ele é muito mais forte do que nossa felicidade por algo que a gente necessariamente conquistou. Você já parou pra pensar que a gente luta, conquista uma coisa, quando a gente conquista, uau, ficamos felizes, já bom passar pra próxima, né? E aí você passa pra próximo patamar. Não que isso seja ruim, isso é legal, mas a gente nem sequer consegue saborear direito ainda aquele ganho, né? E a gente já tá passando pra próxima, a próxima coisa que a gente quer, o próximo carro, a próxima casa, o próximo consultório, sei lá, a próxima vitória, os próximos desafios, né? Nós seres humanos somos muito assim. Mas quando a gente tem uma perda, o que normalmente acontece? A gente sofre aquela perda mais tempo, a gente sofre aquela situação de ter perdido algo, alguém ou alguma coisa de forma mais dolorosa e a gente fica remoendo aquilo às vezes até algum tempo e algumas pessoas até uma vida inteira, né? Infelizmente existem pessoas assim, que remoem isso uma vida inteira. Mas o que eu quero dizer quando eu chego, o que eu quero falar pra vocês sobre isso? Daí sai o gatilho mental da escassez. O gatilho mental da escassez nada mais é do que você tentar mostrar para alguém que aquele seu produto, aquele seu serviço, ele é escasso e que apenas algumas pessoas poderão ter acesso a isso e que você pode ser uma delas, tá? E dessa forma você mostrar que aquela pessoa não vai perder aquela oportunidade, que aquela pessoa não vai perder o fato de ir até você, no caso falando do nosso serviço médico, né? Então, por exemplo, como é que você pode utilizar esses gatilhos mentais da escassez? Vamos dizer que você está com uma agenda muito lotada, né? E isso algumas vezes pode ser até uma objeção para alguns clientes, tá? O ideal é que você tenha uma agenda lotada, óbvio, mas que você tenha espaço para encaixar os pacientes de primeira vez. Esse seria o correto. Se você já está com uma agenda extremamente lotada, que você já não consegue mais encaixar pacientes de primeira vez, comece a rever os seus valores, porque você já está no momento de aumentar a consulta, tá? Bom, mas voltando para o nosso gatilho mental, quando você já está com uma agenda lotada, a sua secretária pode utilizar esse gatilho mental da escassez
para mostrar para o cliente que vale a pena ele esperar um pouco mais para estar com você, porque você é uma pessoa muito procurada, sua agenda é muito lotada, porque você é um médico muito bom, que é um médico muito elogiado. Então, na consulta, quando o paciente quer marcar, ela pode falar da seguinte forma: olá, seu fulano, tudo bem? Olha, eu entendo a sua pressa em marcar consulta para essa semana, mas infelizmente a agenda da doutora é muito lotada, ela é uma médica muito procurada, que tem resultados muito bons. Então, nesse momento, eu não tenho agenda agora, mas eu posso tentar lhe encaixar na próxima semana. Então, dessa forma, ela está dizendo que você é uma médica muito procurada, que você é uma médica que tem resultados muito bons, que as pessoas te procuram muito e que estar com você é escasso. Que estar com você não é tão simples assim, não é tão fácil, né? E isso dá para o paciente uma sensação de necessidade. Nossa, eu não posso perder isso porque isso é importante, porque se ela resolveu ou resolve problemas de outras pessoas, de repente ela resolve o meu também, né? E é mais ou menos dessa forma que o paciente acaba pensando também. Então, muitas empresas, como um todo, eu tentei trazer aqui para o nosso consultório, mas a gente vive isso o dia todo, o tempo todo, o gatilho mental da escassez. Quem de você já não passou numa loja, numa vitrine, você não estava precisando daquela roupa de repente, mas aí você viu aquela roupa exclusiva daquela boutique top e só tem aquela unidade, e você provavelmente vai passar no outra semana e aquela unidade de roupa talvez não esteja mais lá. E isso dispara em você nada mais do que um gatilho mental de escassez, de dizer, poxa, se eu não comprar agora, eu não consigo mais comprar. E aí vem a sensação da perda. Poxa, se eu perder essa roupa que eu gostei tanto, eu não vou ter como... Se eu perder esse momento, agora eu não vou ter como comprar depois. E de várias formas, várias empresas usam isso também. Como, por exemplo, últimas unidades, né? Você já deve ter ouvido falar isso em várias empresas em momentos diferentes. Últimas unidades, somente enquanto durar o estoque. Que mais, gente? Vocês podem ajudar, tá? Enfim, a gente normalmente vê isso muito o tempo inteiro. Outro momento em que também o gatilho mental da escassez ele é muito visto na medicina, ultimamente até cada vez mais, principalmente no meio estético, são, por exemplo, aqueles dias da beleza, né? Botox Day, Beauty Day, onde, na verdade, o paciente entende que, de alguma forma, ele vai ter alguma vantagem naquele dia. Que aquele dia é um dia escasso, que é um dia especial, que não deve acontecer sempre, deve acontecer, sei lá, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, mas tem que ser escasso, não pode ser uma coisa que aconteça todo mês, senão ele vai esperar o próximo. E, eventualmente, você faz algo diferente, que pode ser um evento, que pode ser facilidade de pagamento, que pode ser... enfim, aí você vai definir lá o que você vai fazer nesse dia da beleza, no dia do Botox, tá? Mas o fato é que, o fato de esse dia especificamente ser escasso, ele conecta de alguma forma com o paciente, tá? Então aqui a gente falou do gatilho da escassez para você utilizar no seu consultório. Num evento, por exemplo, vamos dizer que você trabalha também com produtos, eu sei que tem algumas dermatologistas aqui, e vamos dizer que você trabalha com toxina botulínica, com preenchedores, com bioestimuladores, e aí você pode utilizar, por exemplo, caso você faça em algum momento um preço diferenciado ou condições de parcelamento diferenciado, você pode dizer para o seu paciente ou divulgar isso: olha, gente, esses prazos diferenciados, esse pagamento diferenciado vai ser somente enquanto durar o estoque. E aí o paciente fica naquela, nossa, mas quanto vai durar esse estoque? Quantas caixas essa mulher tem? Ela tem 5 ou ela tem 30? Então, como o paciente não tem essa noção, né, de quanto vai durar o teu estoque, isso é um gatilho mental legal para você utilizar, de repente, se você for fazer alguma ação dentro da sua clínica que envolva a venda de produtos, por exemplo, tá? Mas o principal para a grande maioria das especialidades, eu acredito que você trabalhar isso com a sua secretária na agenda, tá? É você ensinar ela a não dizer simplesmente está lotado. Não tem vaga, tá cheio. Eu só tenho para daqui a 30 dias, só tenho para daqui a um mês. Quando você faz isso, você não cria um gatilho mental, você cria imediatamente uma objeção, tá? Que é a objeção do paciente se quer ir atrás procurar, porque ele entende, né? As pessoas entendem o seguinte: poxa, será que eu não sou tão importante a ponto da pessoa também não ter uma agenda para mim? Então, hoje, na mentalidade das pessoas é essa. Os médicos que têm autoridade não necessariamente são aqueles que não têm vaga para os próximos 2, 3 meses. Não é isso. Os médicos que têm autoridade, está se mudando um pouco esse paradigma, né?
E, na verdade, que você seja cheio sim, que você tenha uma agenda movimentada sim, mas que você sempre tenha espaço para você atender seus clientes de primeira vez, né? Senão ele acaba procurando um próximo colega. E como eu falei anteriormente, se você está com a agenda muito lotada, que você já não consegue mais atender pacientes de primeira vez, é o momento de repensar os seus valores e, de repente, é o momento de você até fazer um aumento da sua tabela, tá bom? Bom, a gente falou então do gatilho mental da história, para quem está entrando agora. A gente falou do gatilho mental da escassez. E a gente vai falar sobre o último gatilho mental de hoje, que é o gatilho mental da autoridade, tá? Gostaram até aqui? Vocês estão assistindo aí direitinho sobre os gatilhos mentais? Bom, a gente vai falar agora então sobre o gatilho mental da autoridade, tá? Olá, Márcio. Boa noite, né? Boa noite. O gatilho mental da autoridade é aquele gatilho que mostra que você, especialista, tem conhecimento mais do que o seu cliente sobre determinada coisa. E aí você vai me dizer, Janete, mas isso não é óbvio? O paciente ele procura um médico já porque ele já não sabe que ele quer alguém que o conheça mais? Olha, teoricamente seria óbvio, realmente. Mas no mundo que a gente está vivendo hoje, cada vez mais moderno e cada vez mais eletrônico, a gente sabe que muitas vezes os pacientes eles procuram muitas informações nos Googles, né, da vida, do Dr. Google, e aí eles já chegam com você, muitas vezes se achando autoridade até mesmo no assunto. Então eles muitas vezes falam, não, isso eu já li, isso eu já sei, isso eu realmente ouvi isso. No entanto, olha, atender ao meio-dia com um horário super especial que você abriu a sessão e cobrar mais por este horário. É verdade, né, Silvia? Bom, então, quando você mostra para esse seu paciente que você tem uma autoridade acima do que o conhecimento dele permite, você ganha o respeito desse paciente. E como eu falei, pode parecer óbvio que o paciente procuraria você porque você é um médico e você é autoridade no assunto, mas nem sempre é óbvio assim, tá? E como você pode mostrar essa autoridade? De várias formas. Existem alguns colegas que podem expor essa autoridade através de diplomas na parede e tal, então isso também é louvável, é legal, você pode ter diplomas na parede, isso já vai dar um choque no paciente quando ele entrar no seu consultório, porque ele vai ver, uma coisa é ele saber que você é médico, que você é especialista em uma área, outra coisa é ele ver os congressos que você fez, as especializações, onde você estudou, isso gera de certa forma uma autoridade sim, tá? Janete, eu preciso ter diplomas expostos na minha parede? Não, não precisa, tá? Eu também não tenho diplomas expostos na minha parede, não necessariamente indico você fazer isso. Estou apenas citando que, para aqueles colegas que gostam e que têm o diploma exposto na parede, né, de vários cursos, de várias coisas, isso naturalmente te dá algum gatilho mental da autoridade sim, e o paciente já te passa a respeitar a partir disso, de alguma forma. Como você pode expor também esse gatilho mental? Através das suas redes sociais. Então, em muitos posts, por exemplo, quando você vai em congresso, se você fizer alguma pós-graduação, algum curso diferenciado, algum fellow, você pode colocar nas suas redes sociais e deve colocar nas suas redes sociais essa exposição da sua autoridade para que o paciente compreenda que realmente você não só sabe daquele assunto, como você está por dentro, que você está atualizado, que você está realmente entendendo mais do que ele pode pesquisar, por exemplo, no Dr. Google, tá? E como que você pode utilizar isso dentro do seu consultório, conversando com o seu paciente? Ou a sua secretária pode utilizar isso para marcar consulta, para converter paciente? Como que você pode fazer isso? Aí a gente vai falar disso agora. Vamos dizer que você está na frente do paciente e o paciente, ele está colocando algum problema, alguma situação para você, alguma doença que ele está, né? E ele está ali questionando algum tipo de tratamento. Aí você vai falar o seguinte, olha, seu fulano, no último congresso que eu fui, aí obviamente você vai utilizar, como eu falei, sempre gatilhos mentais verdadeiros, né? No último congresso que eu fui, sei lá, em Paris, em São Paulo, em Roma, onde quer que seja, né, nos Estados Unidos, o último congresso que eu fui, foi falado muito sobre esse seu caso. E lá, foi muito discutido sobre esse tratamento e foi debatido que é o melhor tratamento para o seu caso, tá? Então, nesse momento, você impôs uma autoridade para o seu cliente, você mostrou para ele que o teu conhecimento ele é muito mais amplo do que um conhecimento de um site de busca, tá? Uma outra situação que você pode colocar, Janete, mas eu não fui em nenhum congresso. Não tem problema, você pode dizer, olha, seu fulano,
Que bom que você citou isso, porque inclusive no último trabalho que eu li na semana passada, que foi um trabalho feito em Harvard, eles chegaram à conclusão que aconteceu isso, isso e isso no seu caso, e que o melhor tratamento é esse aqui, e que o tratamento mais moderno é esse aqui. Enfim, aí você vai conversar com o seu cliente. Entenda que os gatilhos mentais, na verdade, eles são uma forma de você mostrar para o seu cliente aquilo que ele precisa ouvir, tá? E, obviamente, como eu falei, você tem que ter ido a esse congresso em Roma, ou na Itália, ou em Paris, ou enfim, onde quer que seja, e você tem que ter lido esse artigo para você estar falando isso. Mas o que eu quero te mostrar é que coisas que a gente normalmente não faz como médico, a gente não tenta explicar para o paciente o porquê que a gente está fazendo aquele tratamento. E é importante você explicar, e nesse momento é importante você mostrar a sua autoridade, porque é importante ele saber aonde você viu, que você não tirou da sua cabeça. E por mais que para você pareça lógico isso, lógico que eu não tirei da minha cabeça, Janete, lógico que eu não tirei, obviamente que eu estudei isso em algum lugar, mas para o paciente não é lógico, e a gente precisa mostrar isso para ele. Então, é uma forma de você utilizar um gatilho mental da autoridade, sim. Olha, seu fulano, na última revisão de bibliografia que teve, que saiu no ano de 2019, sobre esse assunto que a gente está conversando agora, foi discutido esses e esses pontos e foram dados esses e esses tratamentos. Eu acho que realmente, por ter sido uma revisão bibliográfica de mais de 30 artigos, tem muito embasamento científico e tudo mais. Então você vai criar, na verdade, um convencimento do seu paciente de que aquele é o melhor tratamento para ele fazer, porque você está trazendo bases científicas para ele. E criando nele um gatilho de autoridade, onde ele vai dizer, nossa, realmente esse doutor ele sabe o que ele está falando. Realmente ele foi em um congresso em tal lugar, ele foi numa jornada em tal lugar, ele fez uma especialização em tal lugar. Então você está mostrando para ele o quanto de conhecimento que você tem, que não é um conhecimento raso, que é um conhecimento acima do conhecimento do paciente, tá bom? E como que você pode fazer, por exemplo, esse mesmo gatilho mental na sua secretária, lá na frente? Como é que a sua secretária pode falar isso no telefone, por exemplo? Né? Como é que ela pode converter um paciente de primeira vez através de um gatilho mental da autoridade? Vamos lá, mesma coisa, vamos dizer que você foi para um congresso há uma semana, 2 semanas atrás, e aí o paciente entra em contato com a sua clínica e não consegue a agenda. E aí a sua secretária, em vez de simplesmente dizer assim, olha, eu não tenho agenda, tá lotado, tá? Ela vai sempre, como eu falei, conectar com o paciente e utilizar esses gatilhos mentais. Olha, seu fulano, poxa, eu entendo a sua urgência nesse momento em querer marcar essa consulta. Eu gostaria muito de lhe ajudar nesse momento, mas eu gostaria que você entendesse que a doutora Janete, ela acabou de chegar de um congresso de São Paulo, onde ela ficou uma semana se especializando e aprendendo muito, inclusive sobre esse assunto que o senhor quer marcar a consulta. E em função disso, a nossa agenda acabou ficando um pouquinho mais apertada, mas se o senhor tiver um pouquinho de paciência, eu consigo lhe encaixar para a próxima semana. Então, olha só, ela mostrou para o paciente que você não está com a agenda lotada porque, porque você atende pouco ou coisa parecida, não, né? Pouco tempo que eu digo. Mas sim porque você acabou de passar uma semana ausente, mas porque você estava se especializando, porque você estava se atualizando, porque você estava criando mais autoridade do que você já tem e principalmente no assunto em que ele quer marcar consulta, tá? Então, nesse momento, a sua secretária consegue mostrar para o paciente que vai valer a pena ele esperar um pouquinho mais para a semana que vem a consulta, né? E é isso que a gente precisa treinar nossas secretárias, para que elas consigam converter esse paciente que apenas ligou muitas vezes, até para como é que eu posso dizer, pesquisar, né? Pesquisar preço de consulta, pesquisar sobre você. E aí, nesse momento, entra o poder de persuasão da sua secretária para que ela consiga realmente converter esse paciente numa consulta real, tá? E é importante que elas saibam desses gatilhos mentais. Inclusive, se você quiser mostrar essa live hoje para a sua secretária, para ela assistir, né? Mais tarde a live vai ficar aqui gravada no IGTV, eu vou postar aqui. Então, ela pode, inclusive, assistir essa live mais tarde, porque só daí ela já vai saber pelo menos 3 gatilhos mentais que ela pode utilizar no seu dia a dia para que aumente a conversão de consultas para você, tá bom? Foi legal, gente? Vocês gostaram disso? Vocês estão muito calados hoje, eu quero ver vocês. Dá um legalzinho quem gostou, comenta. Vocês já ouviram falar desse tipo de gatilhos mentais utilizando para as secretárias, tá? Pode dar coraçãozinho também.
Ó, o Sullivan gostou. Sullivan, você já conhecia os gatilhos mentais, né? Você já ouviu, você já usava no seu consultório. A Sweet North também. A Ana, legal, Ana, você gostou? Que bom. Sempre bom ter você aqui, Ana. Desirê. Ouvindo e aprendendo com os exemplos, legal. É muito legal, assim, realmente eu sempre tento trazer esses exemplos práticos para que a gente traga para dentro do nosso consultório, porque assim, você me perguntou, e aí eu não esqueci de você não, Desirê, você me perguntou sobre livros, e assim, tem um livro muito bom que chama Rápido e Devagar, tá? Esse livro ele fala muito sobre gatilhos mentais e esse mindset diferenciado, e já conheci a nível de marketing não médico, legal. Só que é muito difícil, às vezes, você tentar trazer para dentro do seu consultório. Porque a maioria desses livros fala de vendas, fala de como você vender melhor, tá? Mas eles não conseguem trazer para dentro da sua realidade. E se você não tem, de repente, alguém para traduzir isso, muitas vezes pode ser um pouco difícil você conseguir chegar nessa linha final, né? A sua secretária, se você dá um livro desse para ela ler, ela não vai necessariamente conseguir ler e conseguir extrair disso algo para trazer de prática para dentro do seu consultório. Então, o que eu tento trazer aqui para vocês é pegar esses gatilhos mentais e como vocês podem colocar no script para você, médico, dentro do seu consultório, conseguir aumentar o poder de convencimento com o seu cliente, ou para você treinar a sua secretária para aumentar o poder de convencimento e melhorar a sua agenda. E é para isso que a gente precisa estudar mais gatilhos mentais, para que a gente consiga aumentar sim o nosso poder de persuasão, o nosso poder de vendas, tá bom? Então é isso, gente. Deixa eu colocar aqui o nome do livro. Vou colocar aqui, o nome do livro é Rápido e Devagar. É um dos melhores livros que tem de gatilhos mentais, tá? Mas tem outros livros também muito bons. Um deles é As Armas da Persuasão. Deixa eu colocar aqui, As Armas da Persuasão. Não fala especificamente só de gatilhos mentais, tem muitas outras coisas, mas é um livro bem legal, tá? Que vocês também podem ler. Beleza? E sempre a gente vai estar falando de gatilhos mentais aqui também. Então, assim, esses foram só 3 que eu coloquei. Outro dia a gente faz uma outra live com outros gatilhos mentais, para que a gente vá discutindo cada vez mais isso aqui e para ficar bem sedimentado na cabeça de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Eu aguardo vocês amanhã nesse mesmo horário, às 18h45, todos os dias tem live. Não esqueçam de compartilhar para os colegas médicos de vocês, clica no aviãozinho, marca aquelas pessoas que você acha que vale a pena assistir essa live, coloca a sua secretária para assistir essa live, né, porque eu acho que vale a pena realmente. E é isso, gente, obrigada pela audiência de vocês aqui. Se dessa tem e-book, olha, vocês estão ficando mal acostumados com e-book, hein, gente? Posso ver, Ana, ó, a pedidos eu vou então separar um e-book da aula de hoje, tá bom? A Ana já tá sabendo que normalmente nas aulas a gente faz aí um scriptzinho e disponibiliza para os clientes. Então hoje, a pedidos, eu vou fazer então esse e-book, não é bem um e-book, né? Na verdade, vamos dizer que é um script pra gente entregar aí pra vocês, tá bom, Ana? Eu fico devendo essa. Se você já tiver inscrito lá no nosso e-mail, você já vai receber esse gatilho mental, esse gatilho mental não, desculpa, esse texto dos gatilhos mentais. Caso vocês não estejam inscritos ainda, vocês podem se inscrever, tá? Fica ali no link da bio, é só ir lá e clicar e baixar o e-book ou entrar no nosso grupo do Telegram, que a gente coloca depois lá, tá bom? Ana, se eu esquecer, pode me cobrar inbox, tá? Me dá 48 horas pra eu fazer isso aí pra vocês e aí eu já coloco lá pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até amanhã.